O Senhor ressurgiu verdadeiramente, como disse, aleluia. É dia de alegria, é dia de nos rejubilar, porque o Senhor ressuscitou para nós. É o central da nossa fé, a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos aqui unidos e eu gostaria de mais uma vez convidar você a se inscrever em nosso canal, se ainda não for inscrito, e juntos meditarmos a palavra do Senhor, a palavra de vida, a palavra de salvação nessa liturgia dominical. E hoje, mais do que especial, celebramos a Páscoa, celebramos a vida nova, é a grande festa da vida. O túmulo está vazio, Cristo está vivo, Cristo está ressuscitado. É vida para sempre, é vida transformada, é vida renovada. Como Maria Madalena, Pedro e João, nós também queremos professar a fé no Senhor ressuscitado. E as leituras, desse tempo novo, desse tempo de Páscoa, elas aprofundam o sentido desse grande acontecimento na vida, na história da fé cristã. A primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, seguintes, onde temos o grande testemunho e a catequese de São Pedro na casa do centurião, aquele centurião romano que se converte naquele dia, o Cornélio. Então Pedro, neste momento, expõe o essencial da fé, a mensagem central, que é chamada de querigma. E Cornélio, então, ele é batizado e ele também convida toda a sua família a viver a mensagem cristã, batizando e começando uma nova história de fé em sua vida e na vida de sua família. O episódio, ele é muito importante porque é o primeiro pagão a ser admitido ao cristianismo por um dos 12. Ele é o primeiro a assumir a fé. E o que é querigma? Querigma é um resumo da mensagem cristã, que leva à aceitação de Cristo, que leva à aceitação de sua mensagem. E, através do batismo, começa uma nova vida, a iniciação na fé cristã. Pedro começa evocando os momentos principais da vida de Jesus, por anunciar Jesus como o ungido que tem o poder de Deus. Depois ele descreve a atividade de Jesus, que passou pelo mundo fazendo o bem e curando todos os oprimidos. Em seguida, Pedro dá o testemunho da morte de Jesus, aquela morte cruenta na cruz, e principalmente da sua ressurreição. Finalmente, Pedro tira as conclusões de tudo isso, dizendo: quem acreditar nele recebe pelo seu nome a remissão dos seus pecados. Os discípulos são chamados a ser testemunhas da ressurreição. São chamados a ser testemunhas da vitória da vida sobre a morte. Meu irmão, minha irmã, na segunda leitura, a carta aos Colossenses, temos o testemunho do apóstolo Paulo. O batismo nos introduz na comunhão com Cristo ressuscitado. Nossa vida, ela deve ser uma caminhada coerente com essa vida nova.
com a vida de ressuscitados. Se ressuscitastes com Cristo, buscai então as coisas do alto, é o que ele nos afirma. E o texto do Evangelho deste domingo, nós vemos seguidores de Cristo procurando o ressuscitado, e eles são convidados a manifestar a sua fé, manifestar a fé no ressuscitado. Primeiro, Maria Madalena, no primeiro dia da semana, domingo, Dominus, die, o primeiro dia da semana, ou o primeiro dia desse novo tempo, desse tempo agora da igreja, desse tempo do ressuscitado. Ela ainda vai no escuro, que significa nessa penumbra, né? Nessa penumbra da fé ainda não tinha as coisas tão claras. Ela procura no túmulo o Cristo morto, mas ela encontra um túmulo vazio, e aí na sua imaginação ela pensa que haviam roubado o corpo do Senhor. E ela fica aflita, ansiosa. Mas quando ela encontra com Cristo, a fé desponta agora no seu coração, que estava o coração de trevas, no coração de luto, no coração tomado pela dor. Maria Madalena, ela representa a nova comunidade que inicialmente acredita na morte, acredita naquela dor, acredita que a morte triunfou. Então ela vai procurar Jesus, mas ela vai procurar o Jesus morto. Diante do sepulcro vazio, percebe que a morte não venceu e que Jesus continuava vivo. O encontro com o ressuscitado, então, enche o coração de esperança e de vida. Também temos Pedro, para quem a morte significava fracasso, significava derrota. Ele recusava aceitar que a vida nova passasse por aquela humilhação da cruz. Para Pedro, a ressurreição de Jesus era uma hipótese até mesmo absurda e sem sentido. Ele viu o túmulo vazio, ele viu os panos dobrados, mas ele continuou no escuro. Ele viu e não creu. Pedro, nesse momento de sua vida, ele representa o discípulo que tem dificuldade em aceitar que a vida nova passe por toda aquela humilhação da dor, por toda humilhação daquela morte cruenta na cruz. E aí aparece também o discípulo que Jesus amava. Diante do sepulcro vazio, esse discípulo do amor, ele compreende os sinais e ele então percebe que a morte, ela não pôs fim à vida. Jesus está vivo. Ele viu o túmulo vazio, ele viu como Pedro os lençóis dobrados, mas ele acreditou. Então, é a primeira profissão de fé na ressurreição. Ou seja, ele representa aí, esse discípulo amado, o discípulo ideal, o discípulo que está em sintonia total com Jesus. É o paradigma do homem novo, do homem recriado por Jesus. O amor conduz o discípulo pelo itinerário da fé. E por que nesse evangelho diz o discípulo amado, não diz o nome do discípulo? Nós sabemos que era João, mas aí deixa sem nome, para que cada um de nós possa incluir o nosso nome e compreender o que deve ser
para ser como Jesus quer. Ou seja, compreender pelas vias do coração, compreender pelas vias do amor. E nós conseguimos ver apenas com os sinais, apenas aqueles sinais de dor e de morte como Pedro, ou sabemos descobrir os sinais da ressurreição? Conseguimos enxergar além da morte, da humilhação, da dor. Conseguimos ver pelas vias do coração, pelas vias do amor. Aí também aparecem as mulheres que abandonam depressa o lugar da morte. Elas correm para anunciar aos irmãos que Cristo está vivo, que Cristo está ressuscitado. Essas mulheres, elas representam os que acreditam na vitória da vida e testemunham aos seus irmãos essa fé no ressuscitado. Mas também aí aparecem os guardas que se deixam corromper pelo dinheiro. Simbolizam os que, por amor aos bens desse mundo, aos bens que passam, preferem mais a mentira do que a verdade, mais a morte do que a vida. Meu irmão, minha irmã, Páscoa é o maior acontecimento celebrado pela Igreja na liturgia. É o centro de nossa fé. Mas a Páscoa, ela não é apenas um fato que aconteceu lá há mais de 2000 anos atrás. Cada festa pascal é um novo apelo de Deus. É um apelo de Deus que nos convida a morrermos com Cristo, a nos separarmos do homem velho, do homem do passado, a fim de nos revestirmos do homem novo e ressurgir para uma vida nova, uma vida na graça, uma vida na santidade. Meu irmão, minha irmã, a Páscoa não é só um dia do ano. A Páscoa, ela é um processo permanente que deve ser e deve acontecer dentro de nós todos os dias, a cada celebração, a cada momento novo, celebrar a vitória da vida sobre a morte. Todos os dias, o cristão deve celebrar a Páscoa, quando ele combate o homem velho, o homem do pecado, para se revestir do homem novo em Cristo, do ressuscitado. Todo domingo, nós revivemos o mistério, nós revivemos todos esses mistérios pascais na celebração da Eucaristia. Nesse momento deve ser muito forte em nós a experiência da Páscoa, dessa Páscoa que parece não ter fim. A vida venceu a morte. O Senhor ressuscitou, como disse. Meu irmão, minha irmã, eu desejo a todos vocês uma santa e feliz Páscoa. Não é a de um Cristo morto, a celebração do Cristo morto, aquele Cristo perdido no passado, mas sim de um Cristo vivo, de um Cristo glorioso, de um Cristo atual, que faz vibrar o seu coração e possa lhe dar um novo sentido, um sentido muito especial em seu viver. Uma santa e feliz Páscoa, e que o Senhor realmente ressuscite em nosso coração e em nossa vida para termos muita esperança de uma vida muito mais especial. Feliz Páscoa para você e para sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.